Senhor, meus queridos irmãos, como estão hoje? Tudo bem? Espero que esteja, que eu estou ótima. Graças a Deus, eu sei que Deus no controle, vai tudo bem. Eu quero trazer nessa noite uma palavra de Salmo, que é o Salmo 120, que está escrito na sua palavra, que diz assim: Salmista, ora para que seja o livre dos mentirosos e caluniadores. Aí vem dizer sua palavra nessa noite. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. O Senhor livrou da minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentarás a línguas enganadoras. A flecha agudas do valente que brasas e vive dezembro. Ai de mim que peregrino em habito nas tendas de guerra. A minha alma bastante tem, habitará como os que deste paz. Pacificou, sou mais em falando, já eles estão em guerra. Aqui, meus amados irmãos, vim falar da palavra do Senhor nessa noite, que fala que Deus, o salmista Davi, pedia para Deus livrar dos homens, né, em vez dos homens enganadores, das línguas, dos falsos levantes, né, dos caluniadores, que se levantava contra o salmista. Aí o salmista fez esse salmo, dizendo assim: Senhor Jesus, o salmista, orando, pedindo o livramento. Ei, nessa noite Deus está dizendo assim: clama ao Senhor, que eu te livre dos homens enganadores, caluniadores, que vinha clamar ao Senhor com mais vigor, com tua alma limpa, Deus limpar tua alma. Que o Senhor está dizendo nessa noite que nem na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia, na minha e na tua angústia, quando tu está angustiado, clama que Ele vai te ouvir. Ei, Deus está mandando dizendo para mim, para você, clama, pode chorar, pode clamar, que o Senhor está te ouvindo, vai te livrar dessas pessoas que te perseguem, levanta contra mim e a tua vida. Deus está dizendo, vai te dar socorro, Ele está na tua vida. Ei, Deus está mandando dizer assim para alguém nessa noite, que você estiver pensando que está a guerra, que tudo está perdido, não está perdido não, porque o Senhor manda dizer que clama a Ele, porque Ele vai te socorrer. O tempo já chegou naqueles que estão buscando o Senhor, que grandes angústias têm enfrentado, mas o Senhor disse que estou eu dando vitória, estou eu entrando nessa guerra, estou eu despedaçando todos os grilhões, estou eu trabalhando profundamente de vida de crente, vida de que busca, que já está cansado. Deus disse, estou eu abrindo a porta, estou socorrendo nessa noite, como Ele socorreu Davi, Ele vai socorrer a tua história, Ele vai te dar a vitória. Clama, 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 clama que o Senhor, Ele te ouve, Ele te ouviu. Aí vem dizer assim, ó: e o Senhor livrou minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O Senhor livrou Davi. O Senhor guardou Davi. O Senhor está guardando a minha e a tua vida. Mas que ele se levante. Ele só levanta para cair, porque os mentirosos, os levantadores de coluna, não vai à frente, porque chega a verdade. E quando chega a verdade, eles têm que ficar triste, angustiado, porque viu que não deu certo, porque o Deus que está conosco.
Deus que está conosco, Ele vai destruindo todas as barreiras, mas vai entregando todas as nossas vitórias. Ei, não se tristeça, não deixa nada abalar tua estrutura. Fica diante da posição do Jeová, porque Ele está dizendo que livrou Davi, livra a minha vida e a tua vida das línguas mentirosas, dos falsos caluniadores. Então recebe a vitória nessa noite, que te darás o que te acrescentarei, línguas enganadoras. Então o Senhor está dizendo assim, ó, Senhor, livrar minha, aqui fala, que te darei, o que te acrescente a língua dos, ou te darei, ou te acrescento as línguas dos enganadores. Então o Senhor permite que ele se levante, mas permite, quanto mais ele se levantar, é para nós buscar, orar e jejuar, e fazendo o que Deus está mandando, porque Deus prova, e quando você é provado, que eles pensam que nós estamos caídos, aí quando pensa que não, Deus levanta, eles ficam surpreendidos e ficam sem entender, mas não é para entender, é porque o Deus que nós serve é o Deus que pode todas as coisas, nós servemos um Deus que pode em todas, como diz aquele versículo, tudo posso naquele que fortalece. Então nós temos que crer tudo naquele que nos fortalece, que é o Deus de Israel. Então ainda fala aqui ainda assim, ó, flechais as flechas agudas e valente, que brasas viva de zimbra. Então, flechas agudas e valente, que brasas viva de zimbra. Então, flecha viva quer dizer o quê? Que nós temos que estar com a flecha afiada, vivo, diante da presença do Senhor, que pode vir o que vier, mas se tu tá com a tua vida no altar, com a flecha aguda, valente, brasas vivas, de língua de zebra, pode vir língua de zebra, pode vir o que for. Deus destrói tudo e te dá vitória. Aí diz aqui, ainda diz assim, ai de mim, que peregrino em mesquita e habito tendas que... Então ele fala, ai de mim, Deus, que eu estou nessa aqui, ó, estou nessa terra tão difícil, que não tem saída, eu escolhendo, Deus se levanta contra mim. Age aqui, Senhor, que eu estou nessa terra, eu quero ir embora dessa terra. Mas o Senhor diz para Davi assim, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestaram a paz. Então a alma de Davi ficou tanto tempo com as pessoas que o povo detestava ele, mas teve que ficar. E onde Deus quer que tu fica mesmo. Porque pode detestar você, pode querer destruir você, mas se Deus diz assim, é para tu ficar aqui, fica aí, porque nada vai te tocar, nada vai te atingir, porque eu estou contigo. Tu fica no lugar que eu quero, o lugar vai ter paz, sim. Então Davi teve que ficar naquele lugar de tanto tormento, que não tinha paz, mas tinha que ficar ali, porque Deus chamou Davi como cabeça e não como cauda. Eita, Deus está dizendo que Deus chamou nós como cabeça e não cauda. Nunca baixa a tua cabeça para Satanás, levanta a tua cabeça e deixa Deus trabalhar no propósito que Ele te entregou nas tuas mãos. Nessa noite o Senhor está dizendo para alguém que os propósitos, os planos não pertencem a Ele, mas o propósito que Deus já tem entregado nas tuas mãos. Continua de pé, continua orando no meio desse povo, no meio da tribulação, que a honra vai chegar na minha e na tua vida. Somente esperar o tempo de Deus. Pacífico sou, mas eu falando já, eles estão em guerra. Então, pacífico sou paciente, vou ficar aqui, estou no meio de uma guerra. Então, falando eles se estão em guerra, eles mesmos estão em guerra, eles mesmos procurar estão em guerra. Eu quero ficar em paz, eu quero ter paz, deixa eles lá. Então, eles mesmos entre guerra em si mesmo, mas não dá em nada as guerras deles, sabe por quê, irmãos? Aquele que não tem Deus, continua aquela guerra e vai morrendo as pessoas, e por si mesmo se dão conta
que Deus não está nesse negócio. E muitos hoje entram em guerra por qualquer coisinha. Ei, presta atenção, crente. Não entra no meio de guerra que não te pertence. Entra na batalha, entra na direção do Senhor e vai glorificar o Senhor. Esquece os demais. Se tu não puder orar, mas também ajudar tu não pode, porque hoje nós temos que orar um pelos outros, porque os outros, nós precisamos, os outros também. Vamos botar uma mão unida à outra que vai dar tudo certo no controle de Deus, como Davi fez. Davi no meio de tanta luta, tanta tribulação, mas Deus disse, tu vai ficar aí, daí não sai, porque eles mesmos vão gerar guerra entre si, mas eles não vão te atingir, porque a minha mão está sobre a tua vida. Deus está dizendo, a mão que esteve na mão de Davi, sobre Davi está conosco. A mão de que Deus estava na vida de Davi, a mão de Deus está sobre nós. Irmãos, pega essa visão nessa noite, que nada vai te atingir. A mão do Senhor está sobre nós, e quando nós estamos diante da mão do Senhor, Satanás nenhum tocará na nossa vida. Então recebe essa profecia nessa noite, que Deus venha operar grandiosamente na vida de cada um nessa noite. Somente creia que Deus falou nessa noite, através dessa palavra. Recebe da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus dê uma noite abençoada para cada um. Os irmãos, vê lá no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.